Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Mariana Marques, sou fisioterapeuta, osteopata pediátrica e instrutora de Pilates Kids. Hoje tenho a alegria de ter aqui connosco uma amiga, uma convidada muito especial e uma referência internacional, Paula Leão. Obrigada por estares aqui. A Paula é fisioterapeuta há 20 anos e embaixadora do projeto Pilates na Escola, que é o pioneiro no Brasil, com uma metodologia única para o público infantil, com mais de 2.000 alunos certificados. Paula, é um privilégio estar aqui connosco. Muito obrigada, que alegria estar aqui com vocês hoje, eu estou muito feliz. Podes falar um bocadinho de ti e apresentar-te também às pessoas que nos estão a ver, o que é que tu fazes, o que é que te distingue e o que é que te tornou realmente esta referência que és para nós e para muitos outros profissionais? Então, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, eu já trabalho com Pilates há 18 anos e desde 2013 surgiu o projeto do Pilates na Escola, a partir de uma necessidade de fazer algo diferente. Eu já trabalhava num formato tradicional de estúdios, né, de Pilates, e eu queria fazer algo a mais. Nisso eu fiz um curso de empreendedorismo, fui saber como fazer algo novo, já que na nossa universidade não nos ensinam muito a empreender, e sim a ser mais técnico. E lá eu pude ter contato com outros profissionais e conhecer a diretora de uma escola. E ali surgiu a nossa primeira ideia de levar o Pilates para dentro do ambiente escolar, que é onde eles estão começando a sua vida, e trabalhar com a prevenção dentro de um ambiente onde eles passam grande parte do tempo. E isso mudou completamente a minha vida, transformou a minha carreira profissional. Foi um projeto que até então não existia no Brasil. Quando eu fui buscar referências, eu não encontrei ninguém que trabalhasse diretamente com crianças. Eu também não trabalhava anteriormente. Então, eu tive que estudar muito, ir atrás, fiz certificações. E a partir daí o projeto foi crescendo, evoluindo. Eu levei para várias escolas. Eu moro na região sul do Brasil e eu fiquei muito conhecida dentro do Brasil porque as pessoas queriam entender mais como aplicar esse método dentro desse ambiente escolar. E por isso hoje eu certifico outros profissionais que também querem levar essa metodologia adiante, por isso que eu também cheguei até aqui. Paula, e diz-me uma coisa, qual é a tua opinião sobre, estamos a trabalhar num público infantil, qual é a melhor idade para nós começarmos, na tua opinião? Perfeito. Eu costumo trabalhar com as crianças que estão na idade escolar a partir do primeiro ano. Baseio até numa referência que a gente tem aqui, né, um livro que traz alguns estudos falando dessa questão da cognição da criança, do tempo de concentração. Então, quando ela está nessa fase mais de já escolar de alfabetização, ela tem uma maior, o seu sistema nervoso está mais conectado, mais formado. Então, eu começo a partir dos 6, 7 anos de idade. Não existe uma regra, não existe nada que defina que essa é a idade inicial para começar, mas dentro da minha experiência percebo que eles já têm um maior tempo de concentração na aula, a aula flui, né? Eles entendem o que estão fazendo. Se forem crianças mais pequenas, aqui já é uma aula mais ainda voltada para brincadeiras, para ludicidade, como eu digo, um pré-pilates, né? Sim. Não sei como é que vocês fazem aqui também. Sem dúvida, nós fazemos igual, realmente começamos com os 6, 7 anos e é uma coisa que eu acho que é interessante, Paula, não só na parte da maturidade e da concentração que é maior, como aos 6, 7 anos é quando os pais começam a ver, por vezes, algumas alterações posturais, porque também coincide com o grande pico de crescimento da criança, Perfeito. A nível de desenvolvimento também físico. Então, obviamente que aos 6 anos é aquela idade onde, por exemplo, o arco do pé já deve estar formado e aí os pais começam-se a questionar, já devia estar a formar, está plano. E então eu acho que é nessa idade que também se verifica o pico dessas alterações posturais e também onde nos procuram mais. E também conseguimos ter uma percepção de como é que a criança está agora que teve este pico de crescimento. Concordo 100% contigo, não só a nível de maturidade, mas a nível físico. Ótimo. E diz-me uma coisa, Paulo, qual é a tua percepção que é uma das questões que eu tenho também nas minhas aulas, principalmente aqui na EMPIC nós temos a possibilidade de ter um espaço aberto, certo, que é ótimo, mas por outro lado também faz com que alguns pais acabem por ficar na aula.
eu sinto essa dificuldade, principalmente nas avaliações posturais. Nós aqui na EMPI trabalhamos muito com... Primeiro a criança faz uma avaliação postural quando chega, para nós percebermos, avaliação postural estática e dinâmica, para percebermos como é que ela está. Ótimo. E como é que ela se move. Nós tentamos sempre não falar à frente das crianças e por isso, após a avaliação postural, nós falamos com os pais individualmente para explicar o que é que estamos a ver nesta criança e a criança introduz o Pilates e passados 6 meses voltamos a fazer uma reavaliação. Maravilha. Quando os pais estão presentes, eu noto muito uma questão importante que é o coloca-te direito. Isso acaba por me enviesar muitas vezes as avaliações posturais. E depois também sinto isso quando a criança acaba por estar na aula com os pais a ver. Não sei o que é que tu sentes em relação a isso, o que é que tu pensas? Excelente pergunta. Eu sou bem, talvez polêmica, enfática, na minha opinião, sobre isso, porque eu sou contra a participação dos pais constantemente nas aulas. Eu digo que a nossa aula de Pilates ela é um momento de conexão entre as crianças e a gente, nós instrutores. Nós não as conhecemos, estamos num processo de conhecimento, elas têm uma história e esse momento tem que ser nosso, né? Então, muitas vezes a presença dos pais, ela atrapalha, vamos dizer assim. Como se fosse um querer agradar também aos pais que estão a ver. Exato, então eles perdem o foco no instrutor e focam muitas vezes no pai, ou como uma aprovação, sim, ou até o contrário, o pai querendo que ele faça melhor, como tu disse, arruma, sim, faz direito, já tive essas experiências e percebi que isso não funciona, isso atrasa essa conexão entre a gente. Então, se eu quero que essa criança se movimente de uma forma mais livre, mais do jeito que ela consegue, sem cobrança, sem pressão, eu não posso ter a presença deles nesse momento. Claro que se é uma aula específica, posso fazer uma dinâmica um dia que eles até conheçam, com os pais, isso juntos, aí eu acho ótimo. Mas constantemente eu acho que atrapalha a evolução da criança. Sim, sem dúvida, concordo plenamente contigo. E também há uma coisa que é engraçada, que é, nós não queremos que a criança compita, ou seja, nós não queremos que a comparem. Ótimo. No máximo eu quero comparar a criança que eu tenho hoje com a criança que entrou no estúdio há uns tempos, para eles perceberem a evolução e não ser comparada com a amiga que já faz aquele, e que muitas vezes nós não sabemos há quanto tempo é que a amiga faz Pilates ou que dificuldades é que ela tinha quando iniciou. E aquela dificuldade que ela tem em determinada atividade, a outra tem em outros. Então, uma é mais flexível, outra é mais forte, uma é mais equilibrada. Então, nunca a dificuldade dela é sempre maior que a da outra. Então, isso é importante também. Muito interessante, sabes? Porque eu sempre tentei que nas nossas aulas se falasse naturalmente das dificuldades de cada um. E por vezes pensava, será que eu estou a expor a criança? Mas por outro lado sinto que é benéfico quando tu crias um grupo de amigos, no fundo, em que percebem que todos têm dificuldades. Exato. Não é só aquela, não sou só eu, todos têm dificuldades. E são dificuldades diferentes. E quando eles percebem isso, eu acho que eles têm a capacidade de ajudar, de trabalhar até em duplas, em que um ajuda o outro, e até celebrar quando conseguem. E acho que é bom, se calhar, da nossa parte também mostrar que há exercícios do método Pilates que nós próprios também temos dificuldade em fazer e que ao longo das aulas também vamos evoluir juntos. Sim, juntos. E essa questão, nós como profissionais temos que ter essa sensibilidade de enaltecer aquilo que eles estão bons, mostrar as suas habilidades e fazer essas correções de forma sutil, de forma natural. É normal você não conseguir subir num roll-up, é normal você não conseguir manter o seu pescoço. Agora você não consegue, vamos trabalhar para isso. Mas muito bom, você está ótima hoje. Para o reforço positivo. Exato, eu chamo da comunicação positiva. Então, sim, a gente vai com... Não é que ela não possa ouvir uma correção ou ouvir um não, mas que ela sempre esteja associada a algo de bom. E isso encoraja, isso gera confiança, isso traz segurança para a criança. E fala querer também tentar de novo, porque o que eu noto muito na criança é que aquilo que ela não sabe, ela também prefere não fazer. Exato. Se ela erra, não vale a pena fazer mais. Exato. Eu tenho, até ensino na formação, que existem algumas palavras que a gente pode evitar de falar nessa aula para justamente encorajá-la a fazer. Então, quando a gente fala assim, é muito difícil, mas você vai fazer. Quando é difícil, já dá aquela sensação, mas por que tu quer que eu faça se é difícil? Por que vamos fazer? Agora, fala pra criança assim, vamos fazer um desafio?
eu tenho um desafio legal. Ela já percebe o movimento com outros olhos. Eu vou te ajudar, eu tô aqui do teu lado. Claro. Então, a maneira como você se comunica faz toda a diferença. E que é diferente a comunicação de criança para criança. Tu falas Perfeito. muito disto nas tuas formações e eu gosto muito, que é sobre... Há crianças que são mais visuais, Perfeito. não é? Outras crianças funcionam mais com o toque, outras crianças só com o comando Auditivas. verbal. Exatamente. E é engraçado porque nós temos uma turma e cada uma precisamos de nos adaptar à forma como ela compreende melhor. Há uma criança que é engraçado que eu tenho, que é muito visual. Inclusive, quando fazemos alguns exercícios, ela tem a necessidade. Eu faço alguns exercícios com espelho e outros sem, também Certo. para que elas tenham essa consciência Ótimo. corporal. E eu tenho uma criança que, inclusive, gosta de ser gravada ou de ser tirada uma fotografia. Olha. Para ela perceber o que é que tu me estás a querer dizer, onde é que está errado. Ou seja, também há um interesse do outro lado em perceber o que é que está diferente. Isso é muito legal, né? E essa é a sensibilidade do instrutor. Sim. Saber Adaptar. exato para cada criança. Porque isso eu digo, o método não é só exercício. Não é apenas exercícios que nós vamos replicar. Você tem que saber como aplicar para aquela criança, para aquele grupo, né? Então, se o seu grupo não é igual ao grupo de outro horário, sempre eles vão ter uma conexão diferente. Por isso que eu digo, a gente prepara a aula, né, Mari? A gente vem com uma aula preparada. Às vezes não é nada do que... Exato, que eu ia dizer agora. Exatamente. A gente diz que no Pilates Kids a gente tem que ter o plano A, B e C às vezes, né? Porque a gente prepara essa aula, mas a sensibilidade vem na hora. Às vezes aquele grupo não tá pronto para aquela aula. E às vezes a criança também te vai dando exemplos de aula que ela também gostava de fazer. Exato. Eu noto, nós temos aqui uma dinâmica engraçada, que é quando vemos que as crianças estão um bocadinho mais desmotivadas, que andam assim mais estressadas com a escola também, porque hoje em dia a escola também acaba por exigir muito delas. Elas gostam aqui na EMPI muito do jogo do Monopólio. Então Legal. nós fazemos, elas dizem quais as casas querem que eu prepare exercícios e nós fazemos exercício em cada casa do Monopólio, de uma forma em que, claro que isto não pode ser sempre feito, porque também acaba por se perder algum tempo na Certo. aula, mas quando tu vês que estás a perder um pouquinho a tua turma, porque eles são menos motivados, porque se calhar também tu estás menos criativa, Ótimo. aproveitar as ideias deles, porque ok, vamos fazer Ótimo. exercício na mesma, vamos fazer pilates na mesma, consoante aquilo que eles querem. Porque aí você traz eles para dentro da aula, Sim. né? Não fica uma aula que você preparou e eles são obrigados a fazer. Eles fazem parte da construção. Eles fazem parte da construção. E eu acredito muito nisso para o sucesso das aulas, porque uma das perguntas que instrutores me fazem é como eu prendo a atenção da criança durante tanto tempo, durante o tempo de aula, eles dispersam muito fácil. Esse é um pensar exemplo. como criança. Esse é um exemplo. É ser isso. criança. É você entrar no mundo deles. Você descobriu o que eles gostam, o jogo do Monopólio. Sim. Então, poderia ser uma outra brincadeira. Eu faço muito isso também nas minhas aulas, entender o que eles gostam e fazer essa conexão. Claro, como tu disse, um dia, menos jogo, mais aula, pode outro ser. dia a gente pode ter essa sessão, né? Pode ser.